Pode começar, Bom, Roberto. bom dia para todas e todos. Quero começar agradecendo a Dari, a Marcelo, o Cezite pelo convite, é uma satisfação muito grande. Vai ser ótimo também aqui compartilhar com a Dari e com Ludmila, né? Parabenizar Ludmila pela fala de quarta-feira, foi muito boa. Espero que ela repita hoje e até acrescente coisas, né? Ela é muito útil. Quero saudar também as pessoas conhecidas aí, os colegas, amigos, amigas, né, do Network e, enfim, das nossas redes. Eu vou fazer uma fala muito geral sobre a questão da informalidade, né, para chegar no tema da reforma trabalhista, Covid, etc. Certo? Como são vários aspectos, como é uma discussão um tanto complexa, eu preferi escrever um pequeno texto, né, para, dessa maneira, condensar melhor e organizar melhor os argumentos, potencializando o tempo que eu sei que é curto. Então, o tema da informalidade tem cerca de 5 décadas. Ao longo desse período, incorporou perspectivas diversas, empirista, dualista, estruturalista, marxista, liberal, etc. Ganhou uma dimensão mundial, embora com foco na realidade dos países da periferia do capitalismo. Percorreu contextos históricos diferentes, assumindo novos tons ao longo dessa trajetória. Versa, em última instância, sobre o fenômeno do desenvolvimento capitalista na periferia, particularmente associada à industrialização tardia, que esteve baseada nas políticas de substituição de importações de caráter dependente subordinado aos países desenvolvidos. Ao desenvolvimento capitalista na periferia se associaram processos institucionais, ou seja, de componente político e cultural, os quais se relacionaram, de um lado, com a estruturação e formalização da empresa capitalista e dos mercados de bens e serviços e do mercado financeiro, e de outro, com a regulação das relações de trabalho. Ou seja, o desenvolvimento capitalista requereu e suscitou estruturação da empresa e dos mercados capitalistas, que por sua vez requereu e suscitou assalariamento, operários, mais assalariados do serviço, do comércio e da agricultura, que por sua vez ainda requereu e suscitou formalização e institucionalização das empresas, dos mercados, no sentido weberiano de racionalizar, legalizar, modernizar, e das relações de trabalho, que também passa a se estruturar como um mercado. Isso se faz como um processo que se desdobra no tempo e que resulta do cruzamento, da imbricação, da justaposição com certos atritos, resistências recíprocos de componentes de tipo econômico, político e cultural. Trata-se de um processo complexo, mas que, grosso modo, produz uma realidade dual, contrastante, com dimensões e características variando de lugar para lugar. De um lado, reunindo os que se encontram no espaço de estruturação, regulação capitalista. Do outro, os que se encontram à margem desse espaço. Essa realidade dual foi nomeada de modo diverso: tradicional moderno, capitalista não capitalista, assim como formal e informal. A abordagem da informalidade, especialmente sob o guarda-chuva da OIT, adotou por 3 décadas uma perspectiva majoritária dualista, expressa pela categoria de setor informal. Nele foram compreendidas fundamentalmente as unidades produtivas, caracterizadas como trabalhador por conta própria, atividades de baixa eficiência, não baseadas em trabalho assalariado e menos ainda em proteção social. Aí incluídas as dimensões da gestão e do trabalho, muitas vezes aparecendo de maneira indissociadas. E as figuras do dono, dos familiares integrados ao negócio e dos terceiros contratados eventualmente ou permanentemente como ajudantes. Foi na 15ª Conferência Internacional de Estatísticas do Trabalho da OIT, realizada em 93, após mais de 20 anos de debates e controvérsias, que se consagrou a perspectiva metodológica que analisa o setor informal com foco nas unidades produtivas. Sob tal ótica, fundamentalmente, o setor informal é compreendido como algo que tem vida autônoma, convivendo ao lado e em franco contraste com o setor formal, embora realces foram dados também ao tema da integração entre ambos, por meio de fluxos de produtos, dinheiro e pessoas. Contudo, foi a partir de uma abordagem de tipo mais estruturalista, pelo Programa de Emprego para a América Latina e Caribe, PREALC, que surgiu na década de 70, que o tema da relação entre os setores formal e informal ganhou centralidade, sobretudo ao incorporar o elemento da subordinação do segundo ao primeiro. A referência à subordinação ganhou ainda mais força com a abordagem marxista, a partir da tese da funcionalidade do informal ao formal
e A Crítica à Razão Dualista, de Chico de Oliveira e outros. Mas no próprio campo estrutural marxista foi produzida uma interpretação que articula a condição de subordinação desse setor à sua caracterização como de tipo intersticial, relativizando com isso o peso da perspectiva sistêmico-funcionalista, reservando um elemento de agência ao trabalho por conta própria, a exemplo de Paulo Renato Souza e Maria Cristina Cacciamari. Em comum, apesar das diferenças de perspectivas, predominou a percepção do setor informal como algo residual ao desenvolvimento capitalista, à modernização da economia. Informal é o que está à margem desse processo, embora seu surgimento e desenvolvimento guarde relação com aquele. Na vertente crítica, também se produziu uma abordagem problematizadora do caráter ambivalente da regulação das relações de trabalho, que gerou, em uma mão, proteção social, a dos direitos individuais, e na outra, controle e tutela, a dos direitos coletivos, particularmente do direito sindical, da negociação coletiva e do direito de greve. A exemplo do que nos indicou Vanderlei Guilherme dos Santos e outros. A partir do acúmulo que se produziu na primeira fase dessa abordagem, de modo muito esquemático, poderíamos destacar como fatores geradores de informalidade, aí compreendidos trabalho e atividades produtivas, os seguintes: o modelo de desenvolvimento econômico dependente, concentrador de renda e riqueza, excludente, sendo incapaz de gerar postos de trabalho suficientes no setor organizado capitalista formal da economia. Podemos considerar isso um fator estrutural. O dinamismo econômico de cada momento desse processo de desenvolvimento, assim entendido como um fator de tipo mais conjuntural. E terceiro, os esforços de regulação das relações econômicas e das relações de trabalho, um fator político-cultural, resultado do caráter e intensidade da agência social, conflitos e disputas entre atores estratégicos como governos e outros agentes públicos, empresários e trabalhadores e suas respectivas instituições representativas. De modo geral, predominou nos países de economia capitalista periférica até os anos 80, início dos 90, como foi o caso do Brasil, uma tendência a uma estruturação, formalização crescente da economia e das relações de trabalho. Contudo, sob as condições dadas, jamais se colocou no horizonte, efetivamente, a consumação desse processo no nível alcançado pelos países desenvolvidos. O Brasil é um claro exemplo dessa situação. Na passagem dos anos 70 aos 80, surgiram abordagens centradas nos países desenvolvidos, a exemplo de Edgar French, 1990, versando sobre o que muitos passaram a denominar economia subterrânea, incluindo aí as economias ilegal, não declarada, não registrada e informal. No final dos anos 80, no entanto, afirmou-se um outro tipo de abordagem, a de autores como Manuel Castells, Alejandro Portes, William Haller, entre outros. Para esses, a informalidade é encarada em sentido mais amplo, envolvendo não só os países subdesenvolvidos, mas agora também os desenvolvidos, graças ao processo de reestruturação produtiva, que, ao fazer emergir um modelo descentralizado de organização econômica, estaria aproximando, articulando e confundindo o formal e o informal, em escala mundial. As mudanças, sobretudo desencadeadas pela dinâmica de grandes empresas, ao mirarem no uso flexível da força de trabalho, remuneração, ocupação, jornada de trabalho e renda, estaria levando à criação, recriação ou expansão, em escala global, de relações contratuais e formas de trabalho destoantes do emprego permanente típico. Teria emergido daí uma nova situação, seja com o aumento das demissões, seja com o recurso sistemático das empresas à subcontratação de serviços de trabalho, agora o crescimento da informalidade resultaria diretamente das novas estratégias empresariais. O recurso ao trabalho por conta própria, por parte de empresas capitalistas, como estratégia de burla da legislação trabalhista, é constitutivo da realidade dos países periféricos, incluindo o Brasil. A novidade para nós seria o seu incremento e o envolvimento dos segmentos mais modernos do capital nesse processo. A isso, alguns denominaram de nova informalidade, ou neo-informalidade, como Juan Pérez Sens, ou nova subordinação do setor informal, como Cláudio Dedeca e Paulo Baltar, sendo caracterizadas por uma nova forma de relação entre o formal e o informal, imprimindo maior subordinação do segundo ao primeiro, e, quanto ao padrão de relações de trabalho, maior flexibilidade ao primeiro, fazendo-o se aproximar do segundo. Por influência da crescente crítica acadêmica, o termo setor informal passou a ser considerado inadequado pela OIT para refletir o dinâmico, heterogêneo e cada vez mais complexo fenômeno da informalidade. Na resolução de 2002 da OIT, sobre trabalho decente, a categoria de setor informal foi substituída pela de economia informal,
definida como conjunto de atividades econômicas desenvolvidas por trabalhadores e unidades econômicas que, tanto na lei quanto na prática, são insuficientemente cobertas por sistemas formais. O foco recai, dessa forma, sobre a dimensão regulatória da ocupação e da renda. Conforme definição da 17ª Conferência Internacional de Estatística do Trabalho da OIT de 2003, na noção da economia informal, foram considerados fundamentalmente o emprego formal, empregadores em empresas informais, trabalhadores por conta própria em empresas informais, trabalhadores familiares ajudantes em empresas formais e informais, membros de cooperativas de produção informais. E o emprego assalariado informal, empregados contratados sem proteção social por empresas formais, empregados contratados em proteção social por empresas informais, trabalhadores domésticos empregados por famílias. Domicílio, conforme aquela tabela apresentada por Paulo Baltar e Marcelo Manzano na primeira sessão. Apesar de tamanha heterogeneidade, o que se caracterizaria como informal seria o fato de, em conjunto, não contar com reconhecimento ou proteção no âmbito das normas e leis vigentes, quando trabalhadores e empreendedores são submetidos a altos níveis de vulnerabilidade e a limitado acesso a infraestruturas e benefícios públicos em total desvantagem frente à economia formal. Cacciamali, num texto de 2000, na busca de atualizar esse debate em função das transformações nos sistemas produtivos e nas relações de trabalho desencadeadas nos anos 90, cunhou a noção de processo de informalidade. Também se refere criticamente à abordagem dualista do setor informal. Mas, com a atenção voltada para os países periféricos, considera o informal constituído de dois segmentos com lógicas distintas, um vinculado ao circuito produtivo e outro ao circuito da renda do trabalho. O primeiro estaria referido à reconfiguração das relações de trabalho das empresas capitalistas, resultante da reestruturação produtiva. O segundo seria constituído pelo trabalho por conta própria e outras estratégias de sobrevivência, realizadas por pessoas com dificuldades para entrar no mercado de trabalho ou porque poderiam obter uma renda mais alta em relação a um emprego assalariado protegido. Diante das novas tendências da informalidade, entendida esta como processualidade, resiste-se um paradoxo. De um lado, a categoria informal, que só tem razão de ser se puder expressar um nítido contraste em relação ao formal, perde eficácia quanto mais esta última se aproxima da primeira, alargando a zona cinzenta que as torna de difícil distinção. Mas, por outro lado, o tema da informalização indica uma tendência que, embora multifacetada, heterogênea, não necessariamente linear nas suas formas de manifestação, diz algo importante sobre o caráter das transformações que vêm sendo operadas nas relações de trabalho em escala global e em situações periféricas como a brasileira. No caso brasileiro, os anos 90 estiveram marcados, segundo apontaram inúmeros estudos, para um processo de informalização, precarização das relações de trabalho, ao qual podemos associar como principais fatores. Primeiro, as transformações na gestão produtiva e do trabalho, com a reestruturação produtiva, as inovações tecnológicas, as privatizações, que incrementou demissões e subcontratações. Segundo, a mudança na correlação de forças políticas na sociedade, favorecendo os processos de desregulamentação das relações de trabalho, patrocinado pelos governos, com respaldo empresarial e de outras agências estatais, com destaque para a justiça. E terceiro, o baixo dinamismo econômico daquele período. Na sequência, entre 2004 e 2014, os dados mostram o fato incontornável de uma melhora geral nos indicadores do mercado de trabalho, incluindo, além dos níveis de ocupação e de remuneração, o aumento da formalidade. E isso se atribui em destaque ao bom dinamismo econômico do período e a um fator político, ou seja, expresso nas ações do governo e no fortalecimento da ação sindical. Isso, apesar de não se ter produzido mudanças de caráter mais estrutural na economia e no mercado de trabalho, nem terem sido sustados ou revertidos os processos de flexibilização das relações de trabalho patrocinados pelas empresas, assim como pelo governo. Já se apontou o MEI como exemplo disso. No exemplo dos últimos 4, 5 anos, ao lado da deterioração dos níveis de ocupação, subocupação, força de trabalho potencial, subutilização da força de trabalho, renda, etc., a informalidade voltou a crescer, o que poderia ser atribuído a um fator conjuntural. A crise econômica que se abateu sobre o país desde 2015 tem afetado sobremaneira as relações de trabalho no sentido da deterioração,
dos seus indicadores, incluindo a informalidade. Um fator político, a correlação de força na sociedade se alterou marcadamente em desfavor dos trabalhadores, o que, por meio de um processo de permanentes medidas do Estado, como a lei de terceirização, a reforma trabalhista, o programa verde e amarelo, etc., tem levado a um quadro de retrocesso histórico, perda de proteção social, mercantilização da força de trabalho, esvaziamento, fragilização das instituições garantidoras do caráter público da regulação das relações de trabalho, com destaque para o sindicalismo e a justiça do trabalho, como bem tem demonstrado as publicações da REMI. A isso se soma um componente estrutural. As inovações tecnológicas e organizacionais que têm permitido uma crescente expansão das atividades de prestação de serviços por aplicativo, cujas empresas do setor, gigantes internacionais e promissoras nacionais, se recusam a reconhecer o vínculo de emprego com seus milhões de trabalhadores, do que Ludmila vai falar daqui a pouco. Na prática, tais fatores se misturam e se potencializam reciprocamente, como resultado de uma sintonia que há tempos não se via entre as agências do capital e do Estado, colocando em posição francamente defensiva a agência do trabalho. Algumas observações sobre os textos, sobre os nexos entre a reforma trabalhista e o atual contexto de retomada do crescimento, para a gente, digamos, ir apontando para o final da fala. Algumas observações. Primeira, as medidas como a reforma trabalhista e as demais, que com o mesmo fim a antecederam e que a ela se seguiram, só foram possíveis porque o ponto de vista do trabalho tem sido amplamente derrotado no plano discursivo simbólico. As organizações dos trabalhadores e seus aliados não foram capazes, por exemplo, de contestarem um dos argumentos centrais de defesa pública da reforma trabalhista, o da promessa da formalização, assim como não foram capazes de evidenciar o quase total silêncio sobre a dissociação implicada no projeto entre formalização e proteção social. Esse silêncio só não foi total porque o próprio então candidato a presidente se encarregou de vaticinar de que tudo era uma questão de escolha entre emprego e direitos. Conforme concluiu o livro da REMI, uma vez posta em prática as medidas, a informalidade não arrefeceu. E mais do que isso, os indicadores em geral do emprego e renda continuaram se deteriorando. Foi possível indicar vários nexos entre o projeto da reforma, desculpe. Foi possível indicar vários nexos entre o projeto da reforma, em seu conjunto, e a continuidade da tendência atual de crescimento da informalidade e da erosão dos mecanismos de proteção social. A reforma reúne um conjunto articulado de medidas de desconstrução do sistema de regulação protetiva do trabalho, que, com limitações e ambiguidades, foi construída no país. Oferece um menu de opções, de formas contratuais precarizantes aos empregadores, esvazia e enfraquece a ação sindical e o espaço da negociação coletiva, dificulta, quase inviabilizando totalmente, o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho. Isso se faz em associação com a desarticulação da ação fiscalizadora do Estado e em um contexto já marcado pela desmobilização dos sindicatos e pelo esvaziamento, né, da mediação protetiva da justiça do trabalho. O menu de opções de contratos precarizados, a exemplo do trabalho intermitente, por tempo parcial, teletrabalho, autônomo exclusivo, terceirização, etc., praticamente nivela a formalidade com a informalidade. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente político dá segurança ao empresário de que pode se utilizar fartamente, sem maiores riscos, da ilegalidade nesse campo. Um dos principais resultados de tudo isso é não só o incentivo indireto à informalidade e ilegalidade das formas de contratação, mas também a legalização das estratégias de assalariamento disfarçado, por exemplo, a partir da figura do autônomo exclusivo. Concluo com alguns pontos para a discussão sobre o Covid-19 e a informalidade. Primeiro, são pontos para o debate, né? Provocações, digamos assim, para a gente discutir. Os trabalhadores por conta própria, visto que não contam com qualquer tipo de proteção social, serão duramente atingidos e, com as demissões, tenderão a crescer enormemente por estratégia de sobrevivência, em ambos os casos, com e sem vínculos com empresas. Essa situação toda evidencia, de maneira ainda mais, né, forte, as condições de inserção ocupacional diferenciada das mulheres, né, com trabalho doméstico, teletrabalho, cuidados, violência doméstica, etc. Os entregadores e demais trabalhadores por aplicativos não só tendem a crescer,
em número, como tendem a ganhar maior visibilidade social e, quiçá, uma maior oportunidade de ação coletiva. Com o crescimento do desemprego em níveis inéditos, os sindicatos sofrerão ainda mais com a perda de capacidade de associação e mobilização. Cresce, por tudo isso, o desafio da organização dos inorganizáveis. Obrigado. Terminei, Dari. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Roberto. Passo, então, em seguida para Ludmila, depois o Daria, e ao final do Daria a gente abre para questões. Ludmila. Bom dia a todos e todas. Queria também agradecer ao Daria, ao Marcelo, pela organização, pelo convite. Saudar o Roberto, muito bom poder estar aqui pensando esses dilemas com vocês. Então, vou falar um pouco sobre esse novo tipo, né, de informalização do trabalho, que a gente vem pensando em termos da uberização, né. Então, aí já pegando o gancho da fala do Roberto, né, acho que de saída a gente tem que pensar que com esse processo de uberização, a informalidade mais do que nunca se apresenta não como que está à margem, não como que é residual, mas como uma forte tendência, né, da organização do trabalho no capitalismo. Então, a uberização, ela abre para a gente uma nova perspectiva sobre o lugar do trabalho informal no desenvolvimento capitalista, e não só periférico, né, se a gente pensar na uberização como uma tendência que está pressionando as relações de trabalho em diversos níveis, de diversas formas, né, e que apresenta, por meios técnicos, que são sempre políticos também, né, a possibilidade de uma nova forma de organização, controle e gerenciamento do trabalho, né. Então, daí esse sentido de que é um processo de informalização do trabalho, né, ao mesmo tempo que é também, em alguma medida, um novo tipo de informalização, né, na medida em que há uma possibilidade de organização e subordinação desses trabalhadores que vai operar de formas novas, né, talvez essa é a grande novidade da uberização, né, que são as possibilidades e os novos modos de gerenciamento e controle do trabalho que vem junto com esse processo de informalização. Então, e aí também, seguindo com a fala do Roberto, né, se a gente olhar para a reforma trabalhista, ao mesmo tempo em que ela simplesmente ignorou toda uma possível regulação em torno do trabalho informal, né, ela passa a promover por dentro do trabalho formal meios de informalização do trabalho, né, meio que confirmando essa tendência a informalizar o que já era formal também. Então, a reforma trabalhista, nesse sentido, ela realmente é uma modernização, né, puramente capitalista das relações de trabalho, né, quando o próprio Estado passa a regular e agir a favor da promoção da informalização das relações de trabalho, né. Bom, então, vou falar muito rapidamente, assim, de alguns elementos centrais, né, para a gente pensar o que significaria, então, esse processo de informalização do trabalho, trazendo alguns elementos centrais da uberização, né. Eu insisto muito, assim, que esse termo uberização, acho que ele é muito rico na medida em que a empresa Uber e a entrada dela no mercado deixaram muito evidentes, né, esse processo, como ele opera, as lógicas, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado para não associar diretamente a uberização com a atuação da Uber, senão parece que a gente está falando de um determinado tipo de ocupação, de um determinado setor, né, e na verdade não, a gente está olhando por uma tendência que está costurando o mundo do trabalho hoje, né, e assim como também esse tema é muito bom, mas ele incorre no risco, né, da gente associar a uberização exclusivamente ao trabalho por plataformas,
né? E, na verdade, as plataformas digitais, elas são um meio técnico que vai catalisar, né, essas tendências, que vai dar, vamos dizer assim, uma organicidade para essas tendências, né? Mas não é porque a gente tem plataforma digital que começa a existir a uberização, né? Então, se a gente tem que olhar para todos esses elementos que o Roberto traz para a gente, e como eles vão se organizar agora de formas muito mais visíveis e contundentes, né, e são catalisadas por meio dessa possibilidade técnica que a gente pode pensar em termos de gerenciamento algorítmico do trabalho. Então, vou falar um pouquinho disso também. Então, de saída, assim, a uberização, ela traz uma reconfiguração e uma, vamos dizer, consolidação de um novo tipo de trabalhador, sempre com muitas aspas nesse novo, né, esse dilema eterno, que nós estamos olhando para uma novidade que, na verdade, atualiza tendências que costuram e são centrais da relação entre capital e trabalho, né. Então, na verdade, a uberização, em certa medida, ela consolida o que? A utilização do trabalhador como pura força de trabalho, né? E isso é o que está no cerne histórico do conflito entre capital e trabalho, né? Então, é uma novidade a forma como ela organiza, gerencia e controla o trabalho, o trabalhador, né? O uso da força de trabalho, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse uma consolidação de uma tensão que está posta intrinsecamente à relação capital e trabalho, né? Mas a gente pode pensar, para simplificar a análise, que você tem, então, uma reconfiguração da ideia do que é o trabalhador, uma reconfiguração na forma como as empresas se apresentam, né, e uma entrada aí de um terceiro agente, né, que vai atuar como uma espécie de gerente coletivo do trabalho, que é a multidão de consumidores, né? Então, vou falar um pouquinho desses três elementos, né? Pelo lado do trabalhador, o que a gente vê é isso, né? Então, a gente vê o quê? Um trabalhador informalizado, que passa a atuar desprovido de qualquer direito associado ao trabalho, né, de qualquer proteção, de qualquer garantia. Então, nesse tipo de informalização, o trabalhador está subordinado, mas ele não tem a menor garantia nem mesmo sobre as suas formas de remuneração, sobre o tempo de trabalho necessário diariamente para sua remuneração, né? Então, é uma total ausência de qualquer tipo de garantia ou proteção associada ao trabalho, que chega até mesmo sobre a sua remuneração e seu tempo de trabalho. Eu vou desenvolver um pouquinho mais isso quando pensar no gerenciamento algorítmico, né? Mas é esse trabalhador inteiramente informalizado e socialmente desprotegido, né, que passa a ser inteiramente responsável pelas estratégias que garantirão a sua sobrevivência nesse jogo concorrido, né, numa concorrência que também vai se organizar de uma nova forma, né, mas, enfim, é esse trabalhador que não conta com nenhum tipo de rede social que o proteja, né? E aí a gente passa muito fortemente a falar na figura do empreendedorismo, que eu venho tentando deslocar para a ideia de um autogerenciamento, né? Também vou falar um pouquinho disso, né? Como que essa informalização, ela opera nessa ideia de que o trabalhador é um gerente de si próprio, mas inteiramente subordinado a regras, a determinação do valor do seu trabalho, da sua carga de trabalho, inteiramente subordinada a regras que ele não detém qualquer tipo de controle, nem qualquer tipo de poder de negociação, né? Então, são regras que pairam sobre os ombros de todos os trabalhadores de uma forma onipresente e inteiramente abstrata, né? Desaparece qualquer possibilidade, a não ser quando a gente começa a ver agora, né, com as greves dos trabalhadores por aplicativo, né, quando há uma organização coletiva que se organize e coloque em xeque essas próprias regras, mas no cotidiano do trabalhador não há qualquer possibilidade
de nem mesmo compreender bem como que as regras funcionam, né? Então, nesse sentido, é esse trabalhador que está reduzido à sua própria gestão, mas uma gestão inteiramente subordinada, né? Pelo lado das empresas, as empresas passam vamos dizer assim, consolidar o sonho do discurso liberal, né, de que você tem um equilíbrio natural entre oferta e procura, que se você deixar esses dois lados fluírem sem nenhum tipo de regulação, isso vai se equilibrando, e você vai chegando no valor que o trabalho tem que ter em determinado momento, né, você vai equilibrando naturalmente qual deve ser o contingente de trabalhadores, então essa ideia de que todo mundo pode aderir, mas só alguns vão sobrevivendo, né, uma ideia de que a demanda vai se organizando na relação com a oferta, então aparece como a consolidação de um equilíbrio geral entre oferta e procura, né, mas na verdade essas empresas, elas estão controlando a forma como esses dois lados operam o tempo todo, né, mas elas vão se apresentar como? Elas vão se apresentar como mediadoras, né, então todas as empresas hoje de aplicativo, a primeira justificativa delas em processos judiciais, na forma como elas se apresentam publicamente, é que elas não atuam naquele setor de atividade em que elas atuam. Então, a Uber não é uma empresa de transporte, a Log não é uma empresa de logística, todas elas dizem o quê? Nós somos empresas de tecnologia que detemos os meios técnicos simplesmente para promover o encontro entre oferta e demanda, né? Então, é assim que elas vão se apresentar. As empresas passam, e elas realmente não são contratantes, é um novo tipo de adesão que está funcionando, né, nessa relação. Então, ela não contrata, ela não seleciona, ela transfere para o trabalhador toda a responsabilidade e a decisão, se ele quer aderir àquilo, de que forma, com que instrumentos, com quais estratégias, né, e aí, nesse sentido, também dialogando aí com a fala do Veras, né, é a consolidação de todo um processo de transformação das possibilidades produtivas, né, que vai dispersando o trabalho e centralizando o controle. Nesse processo de dispersão e centralização, nós já estamos assistindo algumas décadas, né, meios de informalização do trabalho que passam a informalizar e, ao mesmo tempo, controlar todos os nós dessas cadeias que vão sendo dispersadas, né? Assim como para dentro do trabalho informal também, você vai tendo uma série de eliminações de mediações publicamente estabelecidas, né, que definiam a distinção entre o que era tempo de trabalho, o que não era, o que era local de trabalho, o que não era, o que era disciplina sobre o corpo do trabalhador, o que não era. Essas coisas foram se transformando muito, né, e é nisso que culmina a uberização. Então, as empresas aparecem aí como mediadoras dessa multidão de trabalhadores que irão se engajar da forma que quiserem, quando quiserem, né, esse é o discurso que vai se constituindo. E entra em um novo elemento, que é dos consumidores, né, e é bastante importante a gente falar deles, porque eles são uma figura fundamental para esse processo de informalização do trabalho. Em que sentido, né? Você passa, a gente fala em crowdsourcing, né, para pensar nesse tipo de subordinação de uma multidão que vai tendo seu trabalho gerenciado sob novas formas, né, e ao mesmo tempo você tem uma multidão, então não é a minha avaliação, a sua avaliação, é um fluxo de avaliações, né. Para um sociólogo, isso é um prato cheio, assim, como se você visse um movimento do social se constituindo informalmente. Então, as noções do que é bom, o que é confiável, o que é... Não há critérios, não vai ter um ISO 9000, não há critérios de certificação, é um movimento da multidão, né, que vai constituindo as noções do que é um serviço de confiável. Claro que a gente tem que olhar isso juntamente com a força da marca, né?
Então, a força da marca Uber, por exemplo, é o que garante que você entre num carro totalmente desconhecido de um cara que você sabe que não era motorista, que resolveu virar motorista, e você entra nesse carro e confia que o negócio vai dar certo, né? Então, tem a força da marca Uber aí, associada ainda com a vigilância, né? Então, tem o GPS, tem a sua corrida sendo compartilhada, tem muitas coisas aí que eu não vou entrar agora por questões do tempo aí, né? Mas são elementos que estão operando aí, consumo, vigilância, gerenciamento. Mas essa multidão de consumidores, ela passa a operar, não individualizadamente, mas enquanto multidão, como uma espécie de gerente coletivo do trabalho, né? Então, as estrelinhas que a gente dá, né, vão alimentar as formas de ranqueamento, de controle desses trabalhadores, né? Mas também são sob regras que nós mesmos não conhecemos. O que aquelas nossas avaliações, como elas serão utilizadas, né? Como elas serão incorporadas enquanto dados no processamento e gerenciamento do trabalho, nada disso está claro para a gente, o uso que isso é feito dos nossos dados, né? Mas a gente passa a atuar como avaliadores do trabalho, e aí quem já usou um Airbnb da vida sabe, né? Você se torna um empreendedor da sua própria casa, você instantaneamente sua casa vira um empreendimento, né? De uma forma totalmente amadora. Quem usa um Airbnb sabe que a primeira coisa que você vai fazer é ler as avaliações. Você vai comprar uma coisa pela internet, aí estou extrapolando a própria uberização. A primeira coisa que você vai fazer é ler as avaliações dos consumidores, quer dizer, a gente se sabe avaliador e, ao mesmo tempo, a gente confia, a gente tem muita confiança nesse gerenciamento que a multidão opera, né? Isso vai construindo novas formas de confiança. E por que isso é muito importante para a gente pensar na informalização do trabalho, né? Vão se constituindo formas de certificação e confiança do trabalho que passam ao largo das regulações estatais. Então, por exemplo, um taxista e um motorista Uber estão fazendo a mesma coisa, mas o taxista, ele se define, é reconhecido como taxista por uma série de regulações estatais que vão garantir o logo no carro, a licença, a certificação que está lá, né? E o motorista da Uber, ele não passa por nada disso, né? A certificação dele passa não só pela força da marca, mas pela relação da força da marca com essa confiança que vai sendo socialmente construída pela multidão de consumidores, né? E isso é muito importante para a gente entender um processo que eu venho chamando de trabalho amador, né? Essa informalização do trabalho, ela trata também de uma perda de uma identidade profissional associada ao trabalho, né? E tem uma frase naquele filme do gig, da uberização, né, que o motoboy, ele fala, estão transformando a nossa profissão num bico. E é exatamente isso que a uberização promove, né? Ela vai tirando todas as mediações que conferem a uma determinada ocupação um caráter profissional, né? E, de fato, se você olhar a profissão do motoboy há 8 anos atrás e hoje, esse processo de uberização vai transformando a própria identidade profissional do motoboy. Então, um novo tipo de trabalhador informal, até na própria relação com a atividade que ele tem, né? E aí, o que é essa ideia de trabalho amador? Essa perda de formas do trabalho, essa ideia de um trabalho que se apresenta como bico, né? Ele não é um bico, né? Daí que eu sempre faço muito a crítica à ideia de gig economy, porque as pessoas estão trabalhando 12 horas por dia, 7 dias por semana, né? E nós vamos chamar isso de bico, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo um processo de informalização das profissões até. Isso acontece em vários escalões, né? Eu não vou entrar aqui, mas eu dei o exemplo na palestra de quarta sobre o Inocente, né? É um site que vai tornando amador o trabalho de cientistas que estão na ponta da produção, né? Da inovação, e que passam a aderir a uma série de desafios lançados num site por
corporações que passam a contar com essa multidão amadorizada, né, de trabalhadores disponíveis. Bom, vou acelerar aqui um pouco para dar para terminar. Então, a gente vê essa nova, nesse processo de informalização, a gente vê essa nova configuração da empresa, do papel do consumidor, e esse processo de transformação do trabalho em um trabalho amador, né, então é um novo tipo de trabalhador informal, que essa ideia do amador, eu acho que cabe bem, assim, para a gente pensar, né, e a gente vê essa nova configuração do que é o trabalhador. Aí eu vou falar só mais um pouco disso, né, o que é, então, esse trabalhador inteiramente desprovido de direitos, proteções, garantias, né, mas que, ao mesmo tempo, está inteiramente subordinado, né, e eu venho usando o termo para pensar do trabalhador just in time. Então, o que é essa ideia, né? É a ideia de que você tem um trabalhador que é informal, vive como um trabalhador informal, né, mas, ao mesmo tempo, ele está claramente subordinado a uma empresa que detém todo o poder de definir regras e normas sobre seu trabalho, mas nem essas regras e normas estão claras, né? E o que é essa ideia do just in time? Talvez, aí o Roberto podia falar mais para a gente, mas, por exemplo, diferentemente de uma costureira de uma facção, né, que pode estar lá informalizada, mas ela tem uma carga de trabalho ali pré-acordada e definida, né? Não sei se eu estou falando besteira, Veras, mas eu compreendo assim, né? O trabalhador uberizado, ele inicia o dia sem saber quantas calças ele vai ter que costurar no fim do dia, e nem se as calças virão, né? Então, ele passa horas do dia dele, quando ele fala que trabalha 12 horas, parte desse tempo de trabalho é um trabalho não pago, né? É um tempo de trabalho inteiramente não pago, na busca de trabalho. Mas a gente, de novo, não pode cair no erro de associar isso a uma descartabilidade. Isso é extremamente funcional do lado do gerenciamento da empresa. A empresa, ela conta, ela administra. Esse tempo todo está sendo vigiado e administrado e gerenciado, né? Então, por exemplo, o motoboy te diz como as entregas que ele faz vão direcionando ele para determinado lugar de uma cidade onde a empresa precisa de maior oferta de motoboys, né? E nesse tempo ele está sendo o tempo todo gerenciado, mesmo quando ele não está trabalhando. Daí ele fica lá à espera da próxima corrida. Então, esses comportamentos, né, eles são totalmente, vamos dizer assim, processados, transformados em dados, né, e jogados de volta para o trabalhador. As formas de bonificação, né. Então, tudo isso está... eu não sei quanto tempo eu falei, acho que, Marcelo, mais uns 5 minutos, pode ser? Pode ser, acho. Tudo bem. Tá bom. Então, essa ideia de um trabalhador que está inteiramente disponível ao trabalho, né, e que isso é algo totalmente gerenciado, né, então tudo isso está sendo mapeado e processado nisso que a gente chama de gerenciamento algorítmico. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar e pensar sempre nesse processo de informalização associado às monopolizações, né? Então, as empresas que conseguem ser bem-sucedidas nesse processo de uberização, elas vão quebrando com formas antigas, já estão virando antigas, né? Claro que elas convivem, tem momentos que elas concorrem, tem momentos que elas se complementam, mas formas anteriores de terceirização do trabalho, né? Então, por exemplo, no caso dos motofretistas, as empresas terceirizadas, né, que também seguindo com Veras, né, num processo de estruturação do mercado de trabalho, você tem um crescimento da formalização do trabalho dos motoboys, você tem um crescimento do rendimento, e, ao mesmo tempo, em condições de trabalho extremamente degradantes e perigosas, insalubres, arriscadas, né, e formas também já vamos dizer assim, uma espécie de remuneração por peça, que operava por dentro do trabalho formal, do empregado formal motoboy, né, mas, enfim, aí já seria uma outra discussão.
Mas o que a gente vê? Os aplicativos, as empresas aplicativas, elas vão reorganizando completamente esse setor, né? E as empresas que ainda tinham determinados custos trabalhistas e determinadas formas contratuais aí de relação com os motofretistas não conseguem acompanhar e sobreviver a esse tipo de concorrência, que é uma eliminação total de custos do trabalho, né? E é uma transferência de custos e riscos dos trabalhadores permanente, né? Então, o que a gente vê é o que é um processo de monopolização. Essas empresas passam a dominar os setores onde elas atuam, né? E, além disso, elas passam a formar novos tipos de... Elas subordinam atividades que não estavam subordinadas. Então, o iFood, por exemplo, ele conseguiu hoje, né, não só subordinar os motoboys, mas subordinar toda a rede de restaurantes, né, e os que estão fora também acabam tendo que aderir, porque não conseguem, se não aderirem, provavelmente não vão conseguir concorrer, né, e ela vai estabelecendo o valor da refeição, as promoções que têm que ser feitas, o tempo do fornecimento, quer dizer, é um processo muito amplo e profundo que está acontecendo, né? Então, a gente tem que pensar nessa relação da informalização, pensar em trabalho amador, né, que é essa perda de formas do trabalho, pensar no gerenciamento algorítmico, né, pensar na figura desse trabalhador just in time, e aí, de novo, voltando à reforma trabalhista, né, nesse processo de informalização do trabalho, é interessante pensar nisso, né, como a informalização, ela possibilita essa equalização, que é o sonho do capital, né, do tempo de trabalho pago a tempo de produção. Então, você vai eliminando não só os poros do trabalho, mas você vai equalizando de fato, né? Então, essa ideia de que você só remunera o trabalhador naquilo que ele produz, né? Tem detalhes lá na reforma trabalhista que estão pensando nisso, né? Por exemplo, quando o cara está andando do portão da fábrica até o local da produção, isso já conta como jornada de trabalho dele ou não? Olha o nível de mudança, né? E a uberização, ela consegue muito bem equalizar isso, né? Você só será remunerado pelo que você produz e, ao mesmo tempo, você estará disponível ao trabalho, né? Então, acho que, no geral, é isso, e para fechar, né, com a ideia da pandemia, a pandemia, ela está deixando muito evidente todos esses dilemas que estruturam a sociedade brasileira, né, está tudo muito na nossa cara, assim, e ela está deixando evidente, né, e até para os próprios trabalhadores, né, então a gente está começando a ver essas formas de organização coletiva dos trabalhadores, porque eles passaram a ser muito mais desligados, então você não é demitido enquanto um trabalhador informal, mas você é desligado do aplicativo, né, e esses desligamentos começaram a acontecer de uma forma que não tem nenhum tipo de explicação, já não tinha antes, mas eles se ampliaram, né, então virou um item de pauta dessas manifestações contra os desligamentos, né, você passa a ter uma multidão de trabalhadores aí que estão vindo de outras ocupações, que estão demitidos, que tiveram queda na sua renda, como informais, etc., tentando aderir a essa atividade que se apresenta como uma possibilidade de geração de renda, então você forma um exército pressionando os que estão para dentro, né, e a gente não pode se enganar e achar, bom, porque aí a gente volta para a oferta e procura, então entrou um monte de gente, aí cai o rendimento. Não, não é isso, entrou quem a empresa quis, está sendo gerenciado da forma que a empresa definir, né, é a empresa que determina o tempo inteiro o contingente de trabalhadores e como eles serão remunerados, né? Então a pandemia, ela está deixando evidente, faço aí de novo a referência, está no site da Remir, acho que logo vai estar no site do CESIT também, essa pesquisa coletiva que a gente fez dentro do âmbito da Remir, né, para verificar o que estava acontecendo nas relações de trabalho dos entregadores, e ficou evidente uma queda muito significativa no rendimento deles, e a permanência
né, do mesmo tempo de trabalho, aí mais do que 9 horas por dia, de 6 a 7 dias por semana, na sua maioria, né. Então, eu acho que a uberização, ela traz esses dilemas de um novo tipo de informalização do trabalho, né, que é altamente controlado, gerenciado, né, e consolida uma série de tendências que, na verdade, costuram a relação entre capital e trabalho. Você tem os meios técnicos e políticos hoje para alcançar essa consolidação. Acho que é isso. Obrigado, Ludmila. Vou passar a palavra ao Dari. Queria só dar um recado para todos que estão nos acompanhando, alguns chegaram depois. Primeiro, quem precisar de certificado, quiser o certificado, peço, por favor, para escrever o nome completo e o e-mail, que depois a gente vai mandar, na próxima semana deve ser enviado. E, junto com o certificado, encaminharemos um questionário em espanhol para aqueles que puderem responder, de avaliação desta atividade, não avaliação do conteúdo, mas da pertinência dessa atividade, seu funcionamento, etc. Enfim, e também aproveito para informar, vi que algumas pessoas estão solicitando bibliografia, e os links dos vídeos anteriores. Queria lembrar o seguinte, o CESIT vai criar uma aba, na sua página da internet, dedicada ao estudo da informalidade, um núcleo de estudos da informalidade. E lá vão estar, na próxima semana, ou em 15 dias no máximo, isso deve estar disponível lá, todos os vídeos que foram apresentados nesse seminário, outros que virão, além da bibliografia indicadas e também informações gerais sobre a temática da informalidade. Também será um espaço dedicado a isso no site do CESIT. Muito obrigado. Passo para o Dari, então. Está sem som, Dari. Dari, está sem som. Desculpa aqui, viu? Tá. Vocês estão vendo a tela, Marcelo? Sim, agora estamos ouvindo e vendo a tela. Vendo a tela, tá bom. Vendo o slide aí, tá? O slide, isso. Tá, não sei. Então, bom dia a todos e todas. É uma alegria também poder participar novamente dessa atividade. Aqui tem tantos amigos e amigas que estão aqui participando, do Brasil, de vários lugares do Brasil, inclusive da Argentina, né? Andréia Delfino, também seja bem-vinda, e também é uma estudiosa e parceira do nosso projeto Latiorc, aqui. E também uma alegria compartilhar aqui com o Roberto Veres e a Ludmila, com os dois que a gente tem trabalhado bastante intensamente nos últimos tempos. Então, uma ideia que eu preparei para falar, o Roberto Veras desenvolveu, e eu vou retomar a partir de um outro argumento, porque aqui, na minha intervenção, é fazer uma relação mais entre a discussão da reforma trabalhista e a questão da informalidade, né? O argumento que o Roberto Veras colocou é de que uma das justificativas para apresentar a reforma trabalhista é de que os excessivos custos do trabalho e as excessivas regras eram um estímulo à informalidade, né? E o Roberto Veras, inclusive, fez referência que nós fomos capazes de construir esse argumento. Tá? Se nós não formos capazes de construir esse argumento, mas as evidências empíricas, elas estão, acho, do nosso lado. E vou citar, não só, eu vou citar, no caso brasileiro, podia citar outros estudos internacionais, mas no caso brasileiro, citar dois momentos históricos. O primeiro momento, quando ocorreu o processo de intensa formalização dos contratos de trabalho entre os anos 2000 até 2015, 2014, né, 2014, com mais intensidade, esse processo de formalização não é explicado pelas reformas liberais feitas pelo Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, não tem nenhuma relação. Tanto que cresceu fortemente foi o contrato por prazo indeterminado, né, predominantemente indeterminado. E um dos argumentos, a gente tem vários textos que discutem essa questão, então não vou retomar todos os fatores ou vetores que cresceram o processo de formalização, mas quero destacar um aspecto somente. Tá? Obviamente que o pressuposto
foi que o mercado de trabalho tem um desempenho melhor, a economia, a forma como ela foi dinamizada favoreceu esse processo de geração de emprego, e mais especialmente o processo de formalização dos contratos, num contexto que vem desde os anos 90, do Estado buscar construir superávites primários e aprimorando todo o sistema de formalização da economia e, portanto, dos negócios e, consequentemente, do trabalho. Tá? Depois podemos debater esse argumento. Mas o argumento que eu quero levantar para a nossa reflexão aqui é de que é o contrário do argumento utilizado na defesa da reforma, de que a existência de instituições públicas e de um quadro de direitos para quem é formalizado foi um estímulo para a formalização, né, dos contratos. Ou seja, porque faz muita diferença para a vida de qualquer trabalhador ele ter carteira assinada ou não ter carteira assinada. Porque ter carteira assinada é um pressuposto para ter acesso a uma série de benefícios. Vários estudos mostram que o salário mínimo é farol, inclusive para o setor informal, que o setor informal também cumpre férias, de certa forma, paga 13º em boa parte dos casos e tal. Ou seja, que as regras, de certa forma, são seguidas por parte do setor informal, né? Tem um estudo feito pelo Noronha, inclusive, mostrando isso. Mas não é isso que nós estamos falando que faz diferença. Por quê? No caso, para os trabalhadores ter acesso ao seguro-desemprego, as trabalhadoras de licença maternidade, contar tempo de contribuição para aposentadoria numa sociedade que está envelhecendo, então isso faz muita diferença ter carteira de trabalho assinado e não ter carteira de trabalho assinado. Tá? Então, ou seja, quando o mercado de trabalho melhorou, você tem um estímulo dos próprios trabalhadores de buscar os contratos que são formalizados. Mas não foi só o mercado de trabalho que melhorou. Você também, o mercado de trabalho melhorou e criou essa condição mais favorável para os trabalhadores, os vendedores da força de trabalho. Mas também se fortaleceu as instituições públicas naquele período anterior. Ou seja, o número de juízes do trabalho praticamente dobrou. O número de procuradores de trabalho mais que dobrou. O número de servidores do judiciário dobrou entre 2002, 2003 e 2012. Então, você teve um incremento muito forte da presença do Estado no sistema de fiscalização de direitos. E esse incremento do sistema do Estado foi responsável também pela formalização. E agora, nesse período, o Roberto fez referência, eu vou apresentar os dados, inclusive agora, vou apresentar os dados. Nesse período recente, você tem um processo em que a informalidade volta a crescer depois da crise. Obviamente que a crise é um fator muito importante para entender o crescimento da formalidade, mas também, do ponto de vista, um outro argumento importante para entender esse processo da volta do crescimento da informalidade, aqui no período recente, é o argumento de que, ao mesmo tempo que a reforma rebaixou o patamar de direitos para considerar aquilo que é formal, e o Roberto Veras e a Ludmila já trataram, o Roberto, particularmente, já desenvolveu esse argumento, então não vou retomar, mas, fundamentalmente, rebaixar o patamar de direitos na expectativa de que isso formalizaria. Mas, num contexto de crise muito adverso do mercado de trabalho, de crise do mercado econômica, aqui você também fragilizou as instituições que são responsáveis pela afirmação do direito. Então, todo o sistema de fiscalização já foi fragilizado, a reclamação dos direitos negados na justiça foi dificultada pela reforma, porque agora gerou uma incerteza em relação a todo o processo, inclusive podendo significar custos para quem entra com uma ação judicial. Então, ou seja, ao mesmo tempo, nesse contexto que se rebaixa o patamar de direitos na expectativa de formalizar, você fragiliza as instituições que são responsáveis por fiscalizar e por afirmar o direito na sociedade brasileira. Tá? Então, esse processo ajuda a explicar a formalização, o crescimento da informalidade. Por quê? Em última instância, mesmo um capitalismo globalizado, funcionando em cadeias globais de valores, em que grandes grupos econômicos que dão a dinâmica, inclusive da economia até agora, pelo menos, até os últimos anos, na lógica recente, mesmo você tendo esse crescimento de um capitalismo mais organizado, funcionando em rede, as empresas, a produção, em escala planetária, mas você tem uma pressão
para ampliar a liberdade dessas empresas em gerir a força de trabalho daquilo que é mais conveniente para os seus negócios, e a absoluta liberdade das empresas é a inexistência de regras, né? É a inexistência da proteção social, como o Roberto Veras já destacou, tá? A existência da proteção social, tá? Então, desse capitalismo mais recente, aqui você tem, a Ludmila falou muito, e o Veras também usaram o conceito do processo de informalidade. Você tem isso constituído, mas não, isso já foi desenvolvido. O meu argumento aqui é mostrar que a informalidade, ela talvez seja a busca daquilo que o Roberto Veras falou, que era a expressão do presidente da República na campanha, e logo no primeiro ano do mandato, de que o ideal para a geração de emprego é a inexistência de regras de proteção social, né? Total. Mas isso, no mundo real, não é bem assim, tá? Mas o que estou querendo chamar a atenção? A partir do momento que se desarticula todas essas institucionalidades e a proteção social, você estimula a utilização da informalidade, porque essa é o objetivo último, vamos chamar, da dinâmica capitalista, de não ter nenhum freio do ponto de vista empresarial para a sua acumulação e para a organização dos seus negócios, tá? Então, esse é o primeiro argumento. Segundo, se a informalidade ela cresceu fortemente nesse período, aqui, estou usando aqui, desculpa, nesse gráfico 1, o enquadramento aqui, porque é com relação com a reforma trabalhista, o enquadramento aqui do conceito, eu sei que é um conceito discutível, mas não é importante aqui o conceito, é importante mostrar a tendência de como ela cresceu nesse período. O conceito que nós estamos utilizando são as pessoas protegidas pela proteção existente nas regras trabalhistas do país, tá? Então, é esse que é o critério aqui, fundamentalmente. E, obviamente, que a informalidade é muito mais forte entre os negros do que entre os brancos, mas a formalidade aqui cresceu mais entre os brancos do que entre os negros no período recente, tá? Cresceu quase 4 pontos entre os brancos e cresceu 2 pontos entre os negros, em termos percentuais. O segundo gráfico que eu quero mostrar, atenção, uma outra expressão dessa informalidade, e que vem no discurso já bastante debatido pelos meus colegas aqui anteriores, é o crescimento do trabalho por conta própria. E aqui o crescimento do trabalho por conta própria, esse gráfico aqui, ele mostra que parte importante daquilo que é trabalho por conta própria, no passado e agora também, uma parte importante é estratégia de sobrevivência, né? É a estratégia de sobrevivência. Ou seja, as pessoas que não conseguem se realocar em empregos de qualidade, não conseguem se colocar no mercado de trabalho, vão precisar encontrar alguma forma de ocupação para poder sobreviver, tá? E aí o trabalho por conta própria cresceu fortemente nesse período anterior, assim como cresceu o trabalho sem registro em carteira, tá? Não é sem razão que também agora, no primeiro trimestre de 2020, começa a cair o trabalho por conta própria, até por função da pandemia, também isso vai desarticular todo esse oferecimento de atividades por conta própria, né? Nós vamos ver por quê, logo em seguida vou mostrar os dados, outros dados. Você não vai só desarticular esse oferecimento de trabalho por conta própria, como também caiu fortemente o trabalho sem registro de carteira, porque muitas atividades pouco estruturadas têm pouca margem para sobreviver num período em que a economia para em muitos segmentos, tá? E aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, porque os números, acabei deixando os números para poder evidenciar, depois eu posso disponibilizar essa apresentação, aqui vocês podem olhar com mais cuidado. Esse gráfico, essa tabela, aqui indica quais foram as ocupações que mais cresceram entre as 20 ocupações com maior número de pessoas, tá? Então, aqui não é o total das ocupações, nós estamos olhando quais são as 20 ocupações que reúnem maior número de pessoas e qual foi seu comportamento no período 2012 a 2020, mas com destaque que a gente quer chamar a atenção entre 2015 e 2020. O que chama a atenção? A primeira ocupação que mais cresceu são vendedores a domicílio. Vendedoras, nós vamos ver aqui em seguida, a domicílio. Não sei se vocês não estão enxergando, cresceu, depois da crise, 160%. Tá? A segunda ocupação que mais cresceu, Ludmila, tem a ver com a tua exposição, são os condutores de automóveis, táxis e caminhonetes.
né, cresceu, depois da crise, 42%. Tá? Hoje, ocupam 1.949 trabalhadores. Total, pega táxi, caminhonete, motorista de caminhonetes também, tá? Não só pega Uber. A terceira foi comerciantes de loja, cresceu 37%. Depois, especialista em tratamento de beleza, cresceu 33%. Depois, criadores de gado, trabalhadores qualificados, também cresceu, depois da crise, 27%. Cabeleireiros, cresceu 22%. Cozinheiros, cresceu também 19%, 20% e 30% desde 2012. Que também vamos chamar, um trabalho, pode até ser mais qualificado para alguns setores, mas é um trabalho das pessoas buscar alternativas de trabalho nesse contexto que nós estamos vivendo. O que caiu do ponto de vista de ocupações é o pedreiro, os trabalhadores da cultura. Pedreiro caiu 30% depois da crise, trabalhadores de cultura caiu 52% depois da crise, mesmo com o agronegócio aí apresentando recordes de safra nos últimos anos. Então, só para dar uma noção, quais são as ocupações fundamentalmente criadas? São ocupações que têm a ver com uma estratégia de sobrevivência num contexto muito adverso ao emprego. Tá? Aqui, só muito rapidamente, mostra também essas ocupações a segmentação forte do mercado de trabalho do ponto de vista do sexo. Entre os vendedores a domicílio, crescente a predominância de mulheres. Entre condutores de automóveis, a presença feminina é muito pequena, 95% praticamente são homens. Entre os comerciantes, a presença majoritária é homens. Agora, especialização de beleza, 95% são mulheres. Cabeleireiros, 62% são mulheres. Cozinheiros, 79% mulheres. Tá? Então, só para ter noção. E aqui, do ponto de vista também de raça, o que nós vemos? Que essas ocupações todas, que em geral, com exceção, vamos chamar aqui dos professores do ensino fundamental, talvez, aqui, com exceção disso, quais são todas as ocupações que, podemos dizer, não apresentam uma remuneração média muito baixa, e não são valorizadas como ocupações tão fortemente no mercado de trabalho. E nessas ocupações prevalecem quase todas elas, com exceção dos escriturários, predominantemente pessoas que se declaram pela PNAD como negras ou pardas, pretas ou pardas. E aqui, o último dado, só que eu vou apresentar, aqui para mostrar um pouco numa relação mais direta com o nosso tema. Eu sei que aqui é um critério diferente, inclusive, do que eu utilizei para apresentar o gráfico da informalidade, é quem contribui ou não para a Previdência Social. E o dado que mostra aqui é o seguinte, é um crescimento forte da informalidade em alguns segmentos. Por exemplo, nas duas ocupações que mais cresceram, vendedores a domicílio, em 2012, 2/3 eram formais. Em 2000, vendedores a domicílio, 2/3 eram informais, não contribuíam à Previdência, agora cresceu para 72%. Entre os condutores de automóvel, que pega aqui a questão do Uber, 70%, quase 70%, antes da crise, ou até 71% em 2015, eram considerados formais, contribuíam para a Previdência. Agora, só 50% contribuem para a Previdência Social. Tá? Então, ou seja, só 50%. Então, há um crescimento muito forte dos condutores que não contribuem para a Previdência Social. Praticamente aqui em todas as categorias, nós vamos perceber um crescimento, com exceção dos criadores de gado, um crescimento das pessoas que não contribuem para a Previdência Social. Aqui, né? Então, e os números são muito expressivos, com exceção dos escriturários em geral, dos professores de ensino fundamental e dos trabalhadores de limpeza, aqui, né, de edifícios, escritórios, hotéis, onde prevalece amplamente a formalidade. Nas demais ocupações aqui, 20 principais ocupações, do ponto de vista quantitativo, prevalece um número extremamente alto de pessoas que não contribuem para a Previdência Social, que é vamos chamar, das expressões da informalidade aqui. Então, com isso, com esses dados, só queria mostrar aqui,
Só queria mostrar o crescimento da informalidade nesse período recente, né, que é muito forte, e esse crescimento dessa informalidade se expressa por estratégias de sobrevivência no contexto muito adverso ao trabalho. E a reforma trabalhista não reverte isso, nem as políticas de austeridade revertem isso, pelo contrário, agravam o problema, e com certeza esse problema, e para concluir, para a gente abrir para o debate, que já gastou, para concluir, com certeza esse problema deve se agravar fortemente agora com a crise da pandemia, porque uma série de estratégias de sobrevivências que aglutinaram um número expressivo de pessoas, como apresentei aqui, essas pessoas não vão conseguir se reproduzir na mesma ocupação agora, depois da crise, pelas mudanças que ela deve provocar, inclusive no padrão de consumo e na relação da prestação de serviços pessoais e domiciliares. Tá? Então, acho que isso é uma outra questão que nos coloca, que eu acho que o problema da informalidade, desse ponto de vista, deve crescer fortemente agora com essa crise que nós estamos vivendo. Obrigado. Obrigado, Dari. Bom, encerramos aqui as posições que estavam... Já são 10h20. Eu queria repassar algumas questões que foram levantadas. Tem alguém com o microfone aberto aí? Janiel, por favor, feche. Se você puder fechar o microfone. Está dando eco. Então, uma primeira questão foi apresentada pelo próprio Janiel. Eu passo para o Veras. Janiel pergunta: a informalidade não seria algo estrutural do capitalismo? Enfim, é uma pergunta bastante ampla aí. Enfim, deixo aí para o Roberto tentar respondê-la. Em seguida, para a Ludmila, vou sintetizar aqui uma pergunta feita pela... Bom, eu não estou localizando aqui na minha aba, mas, enfim, a pergunta, já vejo já quem foi que fez, querendo saber se, embora a uberização tenha dificultado a organização dos trabalhadores, enfim, precarizado as relações, os vínculos, a identidade laboral, quais seriam... Será que não existem formas de resistência que estão surgindo? Se você puder falar um pouco, você identifica algumas formas de resistência à organização dos trabalhadores? Se você pode dar alguns exemplos. E, por enquanto, é isso. Peço ao Veras e à Ludmila, então, que falem. Depois, se tiverem mais, eu repasso. Obrigado. Veras? Isso, Janiel, né? Janiel, veja, a minha apresentação tentou exatamente tratar disso, né? Sobre como, de fato, digamos, a questão da informalidade como um problema histórico, ele é intrínseco ao processo de desenvolvimento do capitalismo, né? E é claro que é um fenômeno que está muito relacionado com o modo como o capitalismo se desenvolveu na periferia. Pelo menos, digamos, no processo de institucionalização, né, que foi levado a cabo nos países desenvolvidos, né, de institucionalização de direitos, etc., a partir da organização dos trabalhadores, enfim, né, um processo histórico longo de conquistas e tudo mais, que gerou essa configuração social, né, onde, né, o direito foi inscrito, né, assim, na forma da lei, na forma das concertações e tudo mais. Esse processo avançou nos países desenvolvidos, mas não avançou nos países, né, periféricos da mesma maneira, né? E eu acho que, assim, é preciso considerar a combinação entre dois movimentos aí, né, que a gente tem feito referência aqui nas falas, né, e eu procurei, inclusive, estruturar a minha um pouco nesse sentido. É preciso considerar que tem uma dimensão econômica e tem uma dimensão política nesse processo, né? Ou seja, a dificuldade do capitalismo da periferia de gerar postos de trabalho, né, é um fator gerador de informalidade, e isso está na base da constituição de formas de organização produtiva, etc., que não são propriamente capitalistas, né, e que não têm a mesma estrutura, a mesma organização, mesma capacidade organizativa que o capitalismo teve para se estruturar, né.
Mas a isso se associa um problema político, que é de como os trabalhadores se organizam para reivindicar direitos, né, para pressionar e para estabelecer junto ao Estado e no debate público, né, as formas de regulação que lhe atendam. Então, isso, digamos, em comparação, esse processo, assim combinado, dinâmica política e econômica, comparando os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, se estabeleceu uma defasagem muito forte dos países subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos, e o resultado, um dos resultados mais importantes, é o âmbito da informalidade, ou seja, amplos segmentos da população que são excluídas, né, da inserção, de uma inserção mais organizada, mais digna, né, etc., no trabalho, né, e, consequentemente, também na cidadania, ou seja, tem uma dimensão aí, né, de participação, de reconhecimento, de organização, no lugar, né, das negociações, desse processo de conquista e tudo mais. Então, sim, tem a ver, evidentemente, né, e todos esses elementos têm a ver com a estrutura do capitalismo, só que eles se manifestam de maneiras diferentes, né, e essa é uma marca, digamos, específica dos países subdesenvolvidos, que agora, né, digamos, nas últimas décadas, né, ela vem também se manifestando nos países desenvolvidos. Tanto que se usam termos hoje de brasilianização da Europa, se usa termos, né, que mostram que processos que são estruturais da nossa formação social, né, eles, entendidos até bem pouco tempo como tendo sido superados pelo desenvolvimento capitalista mais avançado, agora voltam. Porque houve uma mudança na correlação de forças no mundo inteiro, entre capital e trabalho, fundamentalmente, e essa mudança, digamos, tem alterado esses processos. Isso nos chama a atenção para uma questão, só para finalizar, sei que estou falando demais, para a dimensão política do debate que nós estamos fazendo, né? Inclusive para as tendências que estão se esboçando agora, que essas tendências todas que estão se apresentando de maneira muito forte, né? Elas têm uma força impressionante, elas vêm por processos, né, econômicos, culturais, simbólicos, né? Tem uma dimensão simbólica muito importante aí, como Ludmila tem enfatizado bastante, né, nos argumentos dela, etc., né? Mas esses processos não são irreversíveis, né? Ou seja, a sua reversão depende da luta política, depende de como os trabalhadores se organizam. Por isso que a questão da organização é tão importante. A questão da organização dos inorganizáveis, para mim, é uma questão central, porque a organização política dos organizáveis, digamos assim, como assim ficaram entendidos, aqueles trabalhadores que estão mais em fábricas, que estão nos setores mais estruturados, que estão concentrados e, por isso, digamos, mais ligados à tradição sindical, etc., isso aí está cada vez se reduzindo mais. E a tendência com essa reestruturação toda é que se reduz ainda mais. Então, isso coloca uma responsabilidade para aqueles que estão fora desse processo mais organizado, aqueles que estão no setor inorganizado da economia. Ou esses se organizam, né, e reivindicam, e atuam e pressionam no sentido de haver regulamentações e regulações que lhe atendam, ou não terá saída. E aí o Vitor tem chamado a atenção de maneira interessante para o fato de que, Vitor Figueiras, que a regulação é possível, é factível, né? E é até, digamos, em certos casos, até mais fácil de proceder, porque as informações são né, são produzidas. Há muita informação produzida. O problema é que elas não são disponibilizadas, não são publicizadas, né? Mas, enfim. Obrigado, Roberto. Então, passo a Ludmila, lembrando a questão da Karen Arthur, achei o nome dela aqui, e justamente vai na linha aí do que o Roberto está dizendo, de como, se a gente já pode enxergar alguns exemplos de organização dos inorganizáveis, qual é a palavra? Inorganizáveis. Ludmila, por favor. Agradeço a questão da Karen aí, também uma pesquisadora sobre uberização, né, Karen, no campo do direito. Então, essa questão das formas de organização, ela é muito importante, né, até pensando aí, você fala do Vedas agora, né, e é essa coisa do movimento dialético mesmo, que ao mesmo tempo que esses trabalhadores estão informalizados, né, tão fragmentados, você vai constituindo essa multidão
de trabalhadores. Quando ela se reconhece como multidão, ela tem uma potencialidade política muito grande, né? Então, por exemplo, os motoboys agora, a gente está vendo isso se formar, né? Uma série de greves estão acontecendo em diferentes cidades. Eu estava lendo hoje numa página que os motoboys de Jundiaí estão começando a se organizar, né? Junto com outros movimentos para pensar numa greve internacional de motoristas por aplicativo, porque todos eles, nessa condição da pandemia, ganham uma visibilidade e uma essencialidade muito grande, muito clara, né? Então, a gente começa a ver, a gente teve já uma greve mundial de motoristas da Uber, né? Ela não foi muito significativa, mas ela já se pensou como uma greve mundial, né? E para esses trabalhadores, especificamente, que estão na circulação, eles têm uma potencialidade de organização, talvez que outros trabalhadores uberizados tenham menos, né? Eu não sei se a Juliana está aqui ainda, que é uma pesquisadora que estuda as manicures, né? Por exemplo, como que será? As manicures estão num processo de uberização. Será que é possível as manicures hoje se organizarem e se reconhecerem na sua condição, ter meios de organização, né? São dilemas. Ou, por exemplo, os trabalhadores da Amazon Mechanical Turk, que são trabalhadores que estão distribuídos pelo mundo, é uma das maiores plataformas, né? Como que seria possível pensar numa organização desses trabalhadores, também via rede, né? Tem muitas possibilidades, né? Eu acho que elas estão começando a se desenhar. Tem formação de sindicatos de trabalhadores por aplicativo, né? Tem várias coisas acontecendo. E só para complementar, existe também, está em curso aí um debate muito semelhante ao debate do início dos anos 2000, sobre a economia solidária. Então, um debate que recupera elementos centrais da economia solidária, né, nessa ideia de um cooperativismo de plataforma. Então, começa a se desenhar os debates de por que os trabalhadores próprios não podem deter esse meio técnico e organizar o seu próprio trabalho. E tem todos os dilemas que o campo da economia solidária sempre enfrentou, né? Como que é concorrer no mercado, né? Como organizar isso, enfim, as formas falsas do cooperativismo, quer dizer, tudo isso está sendo reposto agora nesse campo, né? Mas não deixa de ser um campo muito interessante, assim, onde está se pensando novas formas de organização mesmo. Muito bem, agradeço, Ludmila. Queria me corrigir aqui, eu estou me fazendo, não é fácil fazer essa gestão do chat aqui. Quem fez a pergunta foi a Patrícia Félix e não a Karen Arthur, então agradeço a Patrícia, perdão. Dado adiantado da hora, e tem algumas perguntas ainda, muita gente querendo saber mais questões relacionadas à uberização, a diferença entre gig economy e uberização. Eu acho que eu queria sugerir às pessoas, a Ludmila fez uma ótima exposição nesta quarta-feira, nos seminários do CESIT, que estão sendo organizados, estão disponibilizados na página do CESIT, no Instituto de Economia da Unicamp. Ela trata em mais detalhes dessas questões lá, recomendo para quem não viu, especificamente dessa da gig economy, do uberização, está sendo discutida lá. Enfim, eu acho que, pelo adiantar da hora, eu sugiro que cada um dos três apresentadores aí, dos três professores, faça uma fala final e a gente encaminha para o encerramento. Obrigado. Começando por Dari, invertendo a ordem aqui. Tá, tudo bem. Marcelo, até eu dei uma olhada no chat, eu acho que vou fazer umas considerações finais, exatamente aproveitando aqui as questões colocadas do chat. Aqui nós tínhamos 5 questões aqui que eu elenquei, eu não vou discutir todas as 5. Primeiro, essa questão da informalidade e legalidade. Ilegalidade, talvez é mais fácil de a gente saber o que é ilegal, porque é aquilo que está fora do marco legal constituído no país. Tá? Então, é muito simples. Obviamente, se a legislação rebaixa esse patamar do marco legal,
você está permitindo que se contrate de forma mais barata a força de trabalho, e, portanto, tende a significar maior precariedade de trabalho, né? Como você instituiu o MEI, por exemplo, que é uma das questões aqui formais, e o MEI rebaixou fortemente a prestação de serviços dentro das regras para você ter acesso à previdência social, salário mínimo, né? Isso, ao mesmo tempo que significou uma incorporação de pessoas para poder ter acesso a esse benefício, significou também estabelecer uma relação de emprego disfarçada, em que as empresas utilizaram dessa brecha jurídica para poder contratar, muitas vezes, pessoas e continuar mantendo uma relação de subordinação com essa contratação. Informalidade já é uma discussão muito mais complexa, porque o Roberto Veras fez uma referência, porque é um debate de 5 décadas, a forma de mensuração, a própria definição, a pertinência ou não do próprio conceito para explicar as questões mais contemporâneas, tudo isso está em debate, né? Quando apresentei o dado, eu fiz uma referência meio aleatória só, dizendo, estou colocando aqui como formal, dentro daquele quadro dos ocupados, os que estão protegidos pelos direitos trabalhistas, privados e públicos, tá? Então, como tem muitas outras definições aqui, mas o que é importante que o Roberto Veras, eu acho que pode recuperar, é que o Roberto Veras pode recuperar, é que a ideia que nesse capitalismo contemporâneo, a questão da informalidade não está à sua margem, mas está no seu cerne, né? E aí a ilustração da Ludmila, o que é esse esquema de trabalhadores de plataformas digitais? São grandes empresas constituídas, atuando em escala planetária, com ações supervalorizadas nas bolsas de valores, com estratégias claramente colocadas de como manter, de como justificar que os trabalhadores não são assalariados, mas são autônomos, são estratégias justificadas do ponto de vista jurídico, mas aqui o que a gente vê é que são relações informais e o crescimento, só esse dado que eu mostrei aí do crescimento dos motoristas sem contribuição previdenciária, que é vamos chamar um dos muitos outros indicadores, mostra claramente a situação. Tá? Para não me alongar isso. A segunda questão, aí da Karen, já colocada, a questão aqui, sempre da modernização, o termo modernização sempre vamos chamar um termo simpático para você defender uma tese, como a flexibilidade, um termo simpático para defender a ideia. Mas acho que é um termo que não expressa o que se quer discutir do ponto de vista da relação capital-trabalho, né? No dossiê que a gente fez sobre a reforma trabalhista, nós exatamente chamamos a atenção de não utilizar esse conceito, porque ele foi sequestrado, né? Esse conceito foi sequestrado pela direita. Mas não tem nada de modernização no que está se propondo, tá? O que eu acho que é questão fundamental? Ninguém é contra você ajustar as regras às novas realidades colocadas. Mas as regras, não é que elas se desatualizem, né? Não é esse o problema, mas qual é o conteúdo, o sentido das regras que forem implementadas. Tá? Nesse sentido, a questão fundamental que se coloca as novas regras, elas tendem a ampliar a proteção social, distribuir melhor os resultados da riqueza gerada, fortalecer as formas de organização, inclusive coletiva, ou permitir, pelo menos, as formas de organização coletiva dos trabalhadores. Então, esse que é o recorte da análise, né? Ou seja, em que sentido ela aprofunda os mecanismos de deixar os trabalhadores numa situação de maior insegurança perante as inseguranças geradas pelos ciclos econômicos, ou, no sentido contrário, que protege a vida dos trabalhadores, protege a sua dignidade, protege as suas condições de reprodução social de uma forma mais digna. Então, essa questão da modernização foi apropriada, mas a modernização que eles falam é a volta do século XIX, é o império. Aí sim, a modernização, no sentido clássico do termo mesmo, é a volta de uma situação em que não tem proteção, não tem regra, a empresa pode fazer o que quiser com o trabalhador que está numa condição absolutamente subordinada
a dinâmica da acumulação do capital pura e crua, de uma forma pura e crua. Tá? A questão da dinâmica econômica ser prejudicada para usar, então, de novo, eu volto a dizer isso aqui. Ó. É claro que sempre, um sindicalista, uma vez, entrevistei um sindicalista, ele fala assim, eu não fui em uma mesa de negociação, por diferentes períodos históricos, eu já fiz muita mesa de negociação, sem que o empresário faça um rosário de choradeiras de que a sua situação está complicada na mesa de negociação. Né? Tá? Então, eu disse que não foi nunca numa mesa de negociação sem que ouvir uma série de choradeiras aqui, dizendo sempre que a situação está ruim. É isso um pouco, aqui do ponto de vista mais geral, é isso, sempre, não, a realidade econômica exige que você não pode ter proteção social, a realidade econômica impõe uma flexibilização, as novas tecnologias são imperativo de que aquelas regras anteriores estão caducadas. Tá? Então, sempre, esse é o mesmo discurso que se coloca, e o que a gente, voltando a uma questão que o Roberto Veras levantou muito bem, diz, você tem que combinar, observar a dinâmica econômica com relação de forças políticas dentro da sociedade, é isso que vai definir o que você vai ter, né, de regras, não é? E aí, sim, na disputa política, os agentes econômicos vão defender sempre o seu lado, depende de nossa capacidade da sociedade de conseguir contrapor pela força política, dizendo que não é isso, que nós não temos que olhar só a dinâmica econômica, temos que olhar a preservação da vida das pessoas como elemento fundamental. Tá? Então, acho que isso é claro que a dinâmica econômica ela é muito importante, porque ela dá pressuposto. Eu costumo sempre comparar o seguinte, eu aprendi isso com o Baltar, na segunda Revolução Industrial mudou substantivamente o mundo do trabalho, né? Mas também ampliou a capacidade de geração de riqueza. A partir desse trabalho, até de um trabalho que foi desqualificando uma parte importante das ocupações pela linha de montagem, como o Charles Chaplin chama a atenção, né, foi desqualificando, mas em cima disso se construiu uma forma de organização coletiva e um sistema de proteção de direitos, o que o Castel vai traduzir para a sociedade francesa como uma sociedade salarial, uma série de proteções de direitos. Mas isso foi construído, possibilitado pelas inovações tecnológicas, pelos ganhos de produtividade, mas fundamentalmente pelas disputas políticas dentro da sociedade. E no período recente, como nós temos uma hegemonia liberal e a gente foi derrotado nessa disputa política, como o Vera está levantando, o discurso predominante é de que cada um tem que se virar do ponto de vista simbólico, cada um tem que buscar ser empreendedor de si mesmo, cada um tem que ser empregável, e isso tem que se ajustar a isso. Tá? E a última, muito rapidamente, Priscila, a questão da redução da jornada de trabalho, Uber, o Roberto já começou a responder isso. Eu acho que a questão da jornada de trabalho é uma questão central, mas ela não tem como ser resolvida por categoria profissional, como foi no passado, e depois expandido para o conjunto dos trabalhadores, né, setores mais organizados conquistavam, depois outros conquistavam imediatamente. Hoje isso é só possível ser feito dentro de um arranjo mais geral, societal, em que esteja vinculado a um processo de reorganização econômico, em que você define aquilo que é fundamental para a sociedade, atender as necessidades das pessoas, e que seja sustentável do ponto de vista ambiental. Então, a redução da jornada de trabalho, nesse sentido, ela tem que entrar num debate muito mais amplo de organização da vida social e de definição de quais são as ocupações úteis do ponto de vista social. E entre ocupações úteis, dá para criar muito emprego, muita ocupação para cuidar melhor do meio ambiente, para cuidar melhor das pessoas, para atender às necessidades das pessoas, como a pandemia mostra claramente agora. Tá? Então, nós temos, portanto, acho que a questão da redução da jornada de trabalho tem que ser resgatada, porque as novas tecnologias exatamente vão expulsar, não vai ter trabalho para todo mundo, eu acho, mas tem que estar vinculado a uma discussão bem mais ampla de um projeto de desenvolvimento nacional e de uma mudança do padrão de consumo, e que isso seja balizado também, né, pela preservação da vida humana e da vida natural. Obrigado. Muito obrigado, Dari. Passo, então, a Ludmila para as suas palavras finais. Eu queria terminar adicionando mais um elemento que eu acho que dialoga
com algumas questões, e com isso que o Dari terminou falando, que é a questão até que o Janiel colocou, né, do caráter estrutural da informalidade, né, e eu acho que parte da nossa compreensão hoje dos dilemas do capitalismo, das possibilidades de resistência, etc., tem a ver muito com um dilema que atravessa os pensamentos social de qualquer país periférico, né, que é como a gente constrói as nossas categorias de análise, né, e a informalidade, ao ser muito associada à questão de um atraso, de um resíduo, dos setores não dinâmicos da economia, nós fomos ao longo aí da construção desse pensamento, de alguma maneira isso vai invisibilizando modos de vida que são tipicamente periféricos, né, e aí são diferentes abordagens que vão reconhecer ou não a centralidade desses modos de vida para o próprio desenvolvimento e para a acumulação capitalista, né, e eu acho que no presente, a uberização, ela evidencia muito o que são esses modos de vida, né, e como eles vão sendo apropriados de novas formas. Então, essa coisa que o Dari insistiu nas estratégias de sobrevivência, né, isso hoje a gente vem falando muito em empreendedorismo de si, quando a gente olha para a periferia, para grande parte da vida, do modo de vida, da experiência, do cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, por exemplo, essas estratégias cotidianas de sobrevivência são constitutivas das trajetórias de vida desses trabalhadores, né, desde sempre, não é agora porque tem uberização, não é agora porque tem crise econômica, né, se você olhar a trajetória dos trabalhadores, as categorias do formal e informal são extremamente importantes para a gente entender a estruturação do mercado, mas na vida desses trabalhadores, elas operam de formas um pouco distantes da nossa própria construção, né? Então, o cara, ele entra e sai do mercado formal, informal, ele combina uma série de ocupações, de estatutos diferentes do trabalho, né? Então, por exemplo, há alguns anos eu entrevistei uma motogirl que ela era CLT de dia, né, trabalhava por uma terceirizada, à noite ela entregava pizza informalmente no bairro dela, e ela ainda estava aderindo aos aplicativos, então ela tinha as três condições diferentes de trabalho na mesma pessoa, né, e a gente não tem muita categoria de análise para até transformar isso em dados, né, sobre o mundo do trabalho brasileiro. São dilemas que a gente vai enfrentando para compreender mesmo a realidade do mundo do trabalho brasileiro, né. E eu acho que a uberização, ela dá muita visibilidade a como esses modos de vida agora estão sendo incorporados agora de uma forma totalmente racionalizada, né, administrada. Então, acho que a figura mais emblemática disso, e que circulou muito, memes, fotos dos bike boys, né, como novo tipo de escravidão digital, etc., né, os bike boys é muito interessante você olhar, eles são trabalhadores, jovens, negros, periféricos, né, que aderem a uma ocupação que não existia, uma ocupação que é criada pelos aplicativos, né, é organizada pelos aplicativos, e já nasce com essas características, né, e por quê? Porque é o cara que está lá na ponta, está lá na base mesmo, e que vai entrar com que capital? Com a sua força física, né, às vezes ele não entra nem com a bicicleta, ele aluga a bicicleta, né, e pedala aí 50 quilômetros por dia, né, e fica 12 horas transitando pela cidade, né, então, só que esse modo de vida desse jovem negro não começou agora, a uberização, né, ele foi incorporado e está sendo gerenciado, é um modo de vida que já era constitutivo, né, desse viver periférico.
Então, talvez a uberização ela traz para a gente esse desafio da forma como a gente vai compreender o que é o trabalho informal no desenvolvimento capitalista contemporâneo, né? Eu acho que uma série de invisibilizações que podem vir associadas à noção de informalidade, cada vez elas vão cabendo menos na nossa análise, porque a centralidade desse tipo de trabalho hoje está se tornando muito evidente. Mas isso envolve uma série de desafios, diferentes perspectivas, né, diferentes concepções das formas de valorização contemporâneas, então são dilemas, mas eu acho que só para fechar, a gente pode entender a uberização como essa monopolização de modos de vida periféricos que estavam invisibilizados e agora vão ganhando visibilidade, até porque estão muito mais presentes e visíveis nos países do norte, estão chegando a ocupações tipicamente masculinas, brancas em alguma medida. Então, tudo isso vai conferindo uma visibilidade a questões que eram muito invisibilizadas. E agradeço aí as questões, pena que não tivemos tempo aí de responder uma a uma, e a todo o debate aí. Obrigado, Ludmila. Roberto. Queria comentar um pouco sobre alguns pontos, inclusive alguns que eu vi aqui no chat. Acho que a Karen fez uma pergunta sobre trabalho intermitente. Nós fizemos no livro que nós publicamos da REMI, tem toda uma parte dedicada a esse tema do trabalho intermitente, trabalho parcial, né, terceirizado e tudo mais. E a gente fez uma atualização, inclusive, mais ou menos recentemente, do estudo, só para você ter uma ideia, Karen, eu estou aqui com o dado, deixa eu só recuperar aqui, muito rapidamente. Para você ter uma ideia, é um indicador bastante contraditório, mas é revelador do caráter dessa modalidade, né, de contratação. Veja, de novembro de 2017, ou seja, no momento em que a reforma passa a ser implementada, no começo, portanto, da implementação, da adoção disso como, né, uma forma contratual legal. Novembro de 2017 a dezembro de 2019, né, é o último dado do CAGED, as admissões chegaram a 221 mil, né, de trabalho intermitente. Isso representa naquele momento, 0,68% de todos os admitidos do período, menos de 1%. Entretanto, né, por outro lado, do ponto de vista do saldo, o saldo gerado, né, ou seja, entre demissões e demissões e desligamentos nesse período, o saldo gerado foi de 134, quase 135 mil. Portanto, 20,6% do saldo total. Né? Então, ou seja, um indicador bastante contraditório, mas revelador da natureza desse tipo de contrato, ou seja, um contrato em que o empregador não tem interesse em demitir, ele não aciona, digamos, o sistema de demissão e contratação da mesma maneira que faz com os outros, com o emprego, né, digamos, convencional, né, onde o nível da rotatividade é elevadíssimo no caso brasileiro. Então, neste caso, não está sendo. E por isso, né, a participação no saldo é tão grande em comparação com a participação no conjunto dos admitidos. Né? Aí a gente discutiu a hipótese de que o fato de isso não estar sendo ainda acionado de maneira muito, né, presente pelos empregadores, seja o caso do trabalho intermitente, mas isso vale também para o trabalho parcial, seria por causa da disponibilidade, da possibilidade do trabalho informal, ou seja, num país como o Brasil, num contexto como o nosso, inclusive esse contexto político que a gente vive agora, né, a opção pelo trabalho informal é sempre uma opção muito mais interessante, digamos assim, do ponto de vista dos empregadores. Por isso, estaria aí, talvez, com o tempo, e a gente tem observado que na curva vai aumentando, tem aumentado gradativamente essa participação, entretanto, é ainda muito pequena. Outro comentário que eu queria fazer é sobre a questão do legal e do legal, acho que uma imagem boa para esclarecer bem a diferença de um para o outro,
é que, quer dizer, o ilegal é aquele que está numa situação em que, havendo uma lei, uma norma em vigência, a pessoa ou a instituição não cumpre a lei. Né? A empresa ou o trabalhador, o que seja, não cumpre a lei. Então, nesse caso, você está sendo ilegal. Né? Há situações em que não há uma regra, propriamente, em vigência, ou a regra não alcança aquele segmento. Então, em não sendo alcançado por uma regra, por uma lei, né, ele não é ilegal, ele é informal. Tá certo? Ou seja, está à margem disso. Então, isso é o que acontece com a informalidade, no caso, né, dos países periféricos, em contraste com aquilo que acontece nos países desenvolvidos. Quer dizer, nos países desenvolvidos, a diferença entre legal e informal é muito mais difícil de fazer, porque tudo está sob regra, tudo está normatizado. Né? Um trabalhador por conta própria, ele atua, né, profissionalmente sob regras, inclusive pagando impostos ali, tá certo? Registrado, etc. Ele não é informal. Se quiser não cumprir a regra, ele vai passar a ser ilegal. E é por isso que aí se desenvolveu o que se chamou de economia subterrânea, porque ela é escondida, tá certo? Ela é uma burla, tá certo? Não é a informalidade que nós vivemos aqui, as pessoas na rua vendendo suas bugigangas e suas coisas a céu aberto, tá certo? E a polícia só vai atrás porque se estiver na calçada, se estiver atrapalhando o trânsito, se estiver no meio na frente da atividade comercial, coisas assim, né? Enfim, então acho que essa é uma coisa importante, inclusive, para a gente entender, ou seja, não perder de vista as diferenças estruturais entre os países centrais e os países periféricos. Isso a gente não pode fazer. Mesmo num contexto como esse, de uma certa homogeneização da precariedade, da informalização, da precarização, da flexibilização, e esses processos incidem no mundo inteiro, mas incidem de maneira muito diferente. Né? A própria Ludmila chamou a atenção para isso em relação à noção de gig economy, que eu estou totalmente de acordo, né? Na outra fala principalmente, e isso vale também, digamos, para todos os outros, né? Isso vale para os processos todos de economia informal que está se observando aqui, e que alguns chamam de nova economia, de nova informalidade e tudo mais. Né? Ou seja, né, no nosso caso, nós não superamos, não eliminamos a informalidade tradicional. Essa não deixou de existir. E não vai deixar de existir, por enquanto. Aí eu acho até, minha hipótese, que ela vai crescer agora com a pandemia. Tá certo? Ou seja, o Dari estava falando que a tendência é diminuir no período da quarentena, mas eu acho que é no período da quarentena, porque passada a quarentena, e as pessoas voltando à possibilidade de trabalhar, não encontrando emprego, elas vão para o trabalho informal. E se elas não fizerem, digamos, não conseguirem uma entrada por uma empresa dessas aí de aplicativo, ou alguma outra forma de vinculação com uma empresa, e, portanto, digamos, dessa maneira, se submeter a um processo organizado por empresa, ou seja, um autônomo exclusivo, ou pejotização, ou o que seja, mas também o entregador e tudo mais, se não for por aí, vai ser vendendo laranja na rua. Certo? Ou seja, põe a laranja embaixo do braço e vai para a rua. O flanelinha. E vai tentar limpar carro, vai tentar lavar carro, vai tentar, tá certo, fazer alguma coisa para subir. As pessoas vão sair à rua para trabalhar. E eu acho que isso vai aumentar muito o trabalho por conta própria, porque vai diminuir o trabalho assalariado. E as pessoas não vão sobrar, elas não sobram. Né? Elas ocupam-se de alguma maneira. Então, eu acho que vai ter uma desproporção, mas isso depois, evidentemente. O primeiro impacto, né, provavelmente, é exatamente diminuir, porque não tem, as pessoas estão proibidas de sair na rua, né, ou pelo menos estão, né, sob o imperativo da quarentena, de alguma maneira, né, mas passada essa fase e voltando, digamos, a possibilidade de trabalhar, né, eu acho que vai acontecer isso. É uma hipótese para a gente observar, mas ela tem a ver com a nossa realidade. Então, né, veja que aí tanto vai crescer o trabalho do entregador, do Uber, ou seja, a uberização e essas formas novíssimas, ou seja, totalmente vinculada e submetida e subjugada a um processo empresarial, nacional e internacional, cada vez mais global, como esse trabalho por conta própria aí do dia a dia, entendeu? Do arranjo improvisado, etc. e tal, que vai crescer, eu acho. Então, aí tem uma coisa muito importante, a gente não pode perder de vista, porque os links entre essas coisas,
né, os nexos, as conexões, como é que isso configura uma economia e uma sociedade no todo, né, é muito importante para que a gente possa fazer essas análises. Então, eu acho que era isso. Tinha mais uma coisinha muito rápida aqui. Eu acho que Dari comentou essa coisa aí de que mudou, né, esse processo de que não é possível mais fazer esse modelo de conquistas que você vai fazendo por setor, por sindicato, né? Eu acho que um exemplo disso, Dari, muito importante, é o da renda mínima. Essa discussão da renda mínima, quer dizer, e talvez, quem sabe, não vai se associar ao debate de renda mínima, quer dizer, o debate de renda mínima não é o debate de uma categoria, não é o debate de um setor, é o debate da sociedade. Ou a sociedade assume isso, ou não tem renda mínima. Né? A isso pode se associar o elemento da proteção social, por que não? Como hipótese, pode. Né? Ou seja, um debate público, você pensar em renda mínima e direitos mínimos, digamos assim, para todos. Por que não? Isso não estará ligado, digamos, a uma ocupação, certamente, ou diretamente. Né? Mas é uma questão que, enfim, que pode ser colocada em cena no debate depois. Dari, gostaria de falar alguma mais uma coisa? vez, obrigado. Só uma coisa, Roberto. Eu falei o seguinte, o que vai desarrumar são uma série de ocupações que existiam agora, não que a informalidade vai cair. A informalidade eu acho que tende a subir. Obrigado para todos que estão presentes, e Roberto e Ludmila também pelas ótimas posições. Obrigado. Obrigado. Bom, agradeço a todos, muito obrigado aos que estiveram assistindo, com boas perguntas, excelente debate. E agradeço principalmente aos 3 professores com as suas ótimas exposições. Enfim, repito aqui que estará disponível no site do CESIT este vídeo, com outros mais, para quem quiser depois retomar o debate ou passar para outros interessados. Agradeço muito e vamos encerrando já por aqui, então. Até mais, um abraço. Até mais, boa tarde. Um abraço. Marcelo. Oi. Aí você gravou aí, o César aí, que tá tudo bem? Estão vendo aí a saída? Desculpa, tem que fechar a gravação aqui, interromper.